Bom, o meu trabalho, né, está sob orientação da professora Adriana, né, como vocês sabem, e vem com o título Gênero e Formação Docente, uma análise a partir do currículo e das concepções de discentes e docentes do curso de Pedagogia da UEL e da UNIR. Bom, como eu mostrei para vocês, que eu mandei um resuminho lá no grupo, eu fiz, em cada capítulo, início de capítulo, eu fiz algumas apresentações artísticas, com uma composição geralmente de uma imagem, de uma letra de música, de uma poesia. Não ficou exatamente assim na dissertação, porque aqui no PowerPoint eu não consegui fazer igual, mas eu trouxe as imagens só para vocês verem um pouquinho, né, de quais foram as que eu selecionei, para representar um pouquinho do que eu estava sentindo no momento da escrita da dissertação, até mesmo com o decorrer do conteúdo que está sendo tratado naquele capítulo. Então, em cada capítulo, eu coloquei uma apresentação artística. No início, né, sobre a introdução, eu trago algumas apresentações iniciais sobre a minha trajetória, né, para se conectar com a temática de gênero, que começou lá na graduação em pedagogia, onde eu me formei, que na Federal de Rondônia, né, a construção do TCC, que foi sobre a área de gênero também, mas eu focalizei na discussão para pensar as mulheres engenheiras da região norte, né, e depois foi o ingresso no PPDU, né, que eu consegui em 2019, e a participação nos grupos de pesquisas que fortaleceu muito o estudo da temática, né, primeiro no grupo de pesquisa Currículo, Formação e Trabalho Docente, e agora, né, a reativação do grupo GEPSEG, né, que aí a gente está nessa caminhada, que é o Currículo, Educação e Gênero, que a gente está focalizando um pouco mais, né, sobre a discussão de gênero, pensando na educação e o currículo. E os primeiros desafios, né, que eu encontrei nessa caminhada foi desenvolver essa investigação em meio a corte de bolsas, movimentos ultraconservadores, principalmente com relação a essa temática, um governo machista, autoritário, contra a ciência, a educação, e uma pandemia não foi nada fácil, né? Mas também não foi suficiente para a gente desistir, né? Muitos embates tiveram, mas a gente não desistiu. E foi por isso, né, pois essa luta, ela continuou para dar lugar, né, meu lugar de fala e das minhas irmãs. Porque eu coloquei minhas irmãs de todas as mulheres que lutam por essa temática, né, que lutam por esse espaço. Bom, como problemáticas surgiram durante essa abordagem inicial da pesquisa, foi como pensar sobre as relações de gênero no ambiente escolar, sem antes pensar a própria formação docente, né? Como questionar a invisibilidade da mulher no campo do magistério, e se essa é percebida como lei natural. Qual o perfil do sujeito que tem sido formado para atuar em escolas repletas de diversidades culturais, né, de gênero, étnicas, de ideias, entre tantas outras coisas que fazem parte da nossa natureza humana. Dentre essas problemáticas, a gente definiu uma, né, que iria compor a problemática principal do trabalho, que foi quais as concepções das e dos discentes e docentes do curso de pedagogia com relação às discussões de gênero presentes no currículo da UEL e da UNI, né, que como eu venho trazendo, a UEL é a universidade que eu estou estudando agora, né, que todos conhecem, e a UNI é que eu me formei. Então, a gente fez esse levantamento, né, nas duas universidades para discutir, uma na região norte e uma na região sul, para pensar essas discussões de gênero no curso de pedagogia. Né, e o objetivo geral, né, foi compreender as concepções desses discentes e docentes, né, quanto às questões de gênero presentes no currículo dessas duas instituições, a fim de perceber as implicações dessas concepções na formação acadêmica e profissional. E como específicos, né, compreender a construção histórica, teórica, né, e política do conceito de gênero, a fim de perceber a sua relevância histórica para as pesquisas, principalmente na área da formação docente. Né, o segundo, investigar como os projetos pedagógicos, né, os PPPs dos cursos, tanto da UEL como da UNIR, concebem essa discussão de gênero, a fim de compreender como essas discussões podem contribuir na formação do pedagogo e que eles pretendem formar. E o último, né, analisar as relações entre gênero, currículo e formação docente, a fim de entender como esses são percebidos e questionados pelos participantes da pesquisa. Aí a gente já entra no primeiro capítulo, que essa foi a composição do primeiro capítulo,
E a gente traz como título, né, em voga, o gênero em suas dimensões históricas e conceituais, né? Eu vou trazer só uma abordagem bem rápida para vocês entenderem o que eu trago em cada capítulo, né? A primeira parte, ela teve como intencionalidade apresentar, né, uma discussão teórica, conceitual sobre gênero, apontando sua relação histórica e política com os movimentos feministas, né? Partindo da primeira onda até a quarta onda. Também tivemos como intenção, nesse momento, buscar as aproximações da temática de gênero com a formação docente. Então, nos primeiros tópicos, eu trago essa abordagem inicial da primeira, segunda, terceira e quarta onda do feminismo, e depois eu faço essa aproximação para pensar a formação docente. Né? E os principais autores que eu trago nesse primeiro capítulo são Bell Hooks, Meyer, Ron Scott, Miranda Stimansky, Louro, Nilsson, Butler, né, e Matos, para pensar, são alguns, né, dos principais autores e autoras, né. Aí o segundo capítulo eu trago essa apresentação. Aí o segundo capítulo ele vem como título, né, Gênero e Formação Docentes, possibilidades, limites e desafios. Nessa segunda parte a gente traz uma discussão mais próxima da formação em pedagogia, né, que a gente vai do amplo e vai chegando mais próximo ao nosso lugar de pesquisa, né. Primeiro, a gente apresentou um levantamento bibliográfico de teses e dissertações produzidas sobre a temática entre o ano 2008 a 2018. Esse levantamento ele foi feito na plataforma CAPES, né, ou Sucupira, como alguns conhecem, sobre esses trabalhos, né, sobre essas pesquisas que foram desenvolvidas, que se aproximam, né, com o que eu estava discutindo, e o que a gente pôde perceber, né, que na região norte não tem nenhuma pesquisa que pense essas discussões nesse sentido, pensando a formação em pedagogia em níveis de pós-graduação, né, sempre é bom enfatizar isso, né, mestrado e doutorado, e, assim, as regiões que mais tiveram essa discussão é o Sudeste e Sul, né, e o Centro-Oeste teve apenas uma. Então, assim, tem os locais, né, que essas discussões têm mais espaço. E depois a gente coloca em pauta um panorama para pensar o curso de pedagogia de instituições federais e estaduais dos estados do Paraná e Rondônia, sobre a temática de gênero presentes em componentes curriculares. Aqui a gente fez um levantamento especificamente nos cursos de pedagogia, tanto das universidades estaduais como federais, aqui do Paraná e de Rondônia, né, para pensar como que essas disciplinas estão presentes no currículo dessas instituições no curso de pedagogia. E a gente, outro levantamento também que a gente percebeu que tem pouquíssimas disciplinas, pouquíssimas universidades que trazem essa discussão na formação, né? Por exemplo, aqui mesmo no Paraná, só tem uma que traz de forma explícita mesmo, assim, que tem uma disciplina específica sobre o assunto, que é a UFPR, né, que é a Federal do Paraná, e lá em Rondônia é a Unir mesmo, mas tem 2 campos, né, que traz 2 campos da universidade, que uma é a que eu investiguei, que é de Paraná, e outra em Rolim de Moura, que traz essa discussão de forma específica no currículo, né, e obrigatória, claro, de forma específica e obrigatória. Tem algumas que trazem de forma específica, mas optativa, né? E outras trazem, assim, como aqui na UEL, e contemplando outras discussões, com o termo diversidades. Né? Para essa discussão, nós somos fundamentados em Reis, Egert, Paraíso, Louro, Ribeiro, Frigoto e Giovanetti. Essa Giovanetti é uma dissertação muito interessante que a professora me passou, né, já apresentada esse ano, que pensa a discussão de gênero mais voltada ao ensino médio, mas ela traz algumas questões muito interessantes para a gente pensar a própria formação docente. Aí a gente já parte para o terceiro capítulo. Gente, eu falo muito rápido, se eu estiver indo rápido, estiver dando para entender, você isso me fala. Tá tranquilo, Adri. Tá dando para entender, sim. Então tá bom. Aí a gente parte para o terceiro capítulo, né? Que ele vem pensar o currículo e as discussões de gênero, né? Aproximações possíveis e necessárias. Né, nessa sessão, a gente trouxe uma apresentação, uma breve discussão para pensar o currículo, logo após focalizarmos
nós focalizamos os PPPs das duas instituições. Primeiro, a gente traz uma abordagem geral sobre o currículo, pensando no currículo, e daí a gente traz os PPPs das duas instituições para a gente conhecer melhor o contexto, né, desses cursos de pedagogia, tanto da UNIR como da UEL, e para analisar como e onde as discussões de gênero estão presentes nesses currículos, né? E o foco central foi as emendas dos componentes, né? Que daí a gente deu uma olhada geral, mas a gente focalizou as disciplinas que trazem essa abordagem para pensar as discussões de gênero. Para nos ajudar nessa discussão, a gente teve as contribuições de Apple, Sacristã, Santos, Moreira e Silva, Saviani e Louro. E aqui a gente já parte, né, para os caminhos metodológicos. Eu achei bem interessante essa composição, porque ela é um mergulhar, né? Então, assim, quando eu encontrei ela e eu achei, ela se encaixou perfeitamente naquilo que eu estava tentando expressar. Eu só vou ler esse pedacinho, né? Foi um mergulho em águas profundas, nunca vistas e sem nenhum guia. Sem nenhum guia no sentido, assim, que, querendo ou não, ainda é algo muito novo, né? Por mais que a discussão de gênero já tenha uma caminhada, em muitos lugares ela ainda tem poucos espaços, né? Então, foi um grande desafio mesmo desenvolver esse trabalho. E daí a gente traz como título, né, descrição e fundamentação metodológica, os mergulhos na produção dos dados, né? Esse momento, ele foi dedicado à explicação de como foi todo o desenrolar da pesquisa, né, os procedimentos metodológicos, instrumentos e métodos de análise, né? O questionário, ele foi aplicado, um dos instrumentos, né, que eu utilizei, foi aplicado aos discentes, para a gente, por que a escolha dele, né? Para a gente ter o maior número de dados possíveis, né? A turma que a gente escolheu foi do segundo ano, tanto aqui na UEL como na UNIR, apesar que na UNIR a turma é mista, os alunos, eles podem matricular sendo de outros anos, mas a maioria também foi do segundo, e justamente pelo fato deles terem terminado recentemente, né, o componente curricular que tratava sobre as discussões de gênero. Então, estava com as ideias bem fresquinhas para pensar o questionário, para responder. E nós desenvolvemos a entrevista semi-estruturada com as docentes, né, que ministraram esse componente, que daí na UEL, ela se chama, o componente se chama Educação e Diversidade, e na UNIR chama Educação, Gênero e Sexualidade. E teve também um estudo documental, como eu relatei, né, nos PPPs das duas instituições. Já o método de análise, né, teve uma abordagem qualitativa, sendo desenvolvida por meio da análise de conteúdo. Nessa análise, a discussão foi pensada a partir das categorias temáticas que emergiram a partir dos dados produzidos. Então, a partir dos próximos capítulos, a gente se focaliza mais nas categorias que foram surgindo a partir de toda a análise. E aqui a composição do quinto capítulo, né, que daí a gente traz a discussão dos dados. E daí, o título, né, que eu coloquei nesse quinto capítulo, vem pensar, né, o desvendar da realidade, as concepções de gênero na formação em pedagogia, que daí a gente fecha, né, mas a gente focaliza naquilo que realmente a gente queria tratar, né, que é pensando mesmo as concepções de gênero em formação em pedagogia, né. Essa parte, ela foi dedicada exclusivamente, né, para as análises da entrevista e dos questionários. Né, para refletirmos essa análise, apresentamos contribuições de várias autoras e autores, né, tanto que a gente discutiu nos primeiros capítulos, como outros também que contribuíram para pensar a temática, mas sempre focalizando na fundamentação das temáticas de gênero e formação docente, né, que isso é muito importante. Assim, né, novamente, a gente traz as contribuições de Bell Hooks, Mayron, Scott, Louro, Nilson, Butler, Freire, Santos, Paraíso, Frigoto, e vários outros, né, Gatti, que contribuiu muito, né, para pensar a formação docente no contexto atual do Brasil, e esses são alguns das autoras e autores. E aí, a primeira categoria, né, que a gente colocou foi docentes e discentes, olhando para os contextos de quem fala, né, porque aqui, essa categoria A, ela vem como uma abordagem inicial para o leitor conhecer melhor, né, esses participantes da pesquisa, né, aí a gente fez uma apresentação inicial mesmo, de caracterização, quem é esse público, né, porque na metodologia não dava para a gente trazer toda essa abordagem, então a gente resolveu trazer aí que essas falas, porque
a partir do contexto de quem fala, né? Porque aí a gente traz a partir das respostas de quem são eles, a partir de suas próprias perspectivas, né? E para as docentes, a gente destacou a sua formação, área e tempo de atuação profissional, né? Além da primeira pergunta desenvolvida na entrevista, que foi entender a relevância desse componente no curso de pedagogia, segundo a concepção delas, né? E com relação aos discentes, nós trazemos informações sobre idade, profissão, gêneros, motivos pelos quais decidiram cursar pedagogia, e além de um levantamento referente às experiências e concepções prévias antes do componente curricular. Então, esse levantamento inicial foi muito importante para a gente entender um pouco melhor quem é esse público, né, que a gente estava desenvolvendo a pesquisa. E aí, né, ainda nessa primeira categoria, a gente trouxe o percentual dessas experiências, né, quanto às discussões de gênero antes do componente curricular. E aqui, né, a gente trabalhou apenas com a subcategoria do sim, porque o não teve justificativas, e a gente pode perceber, né, quem teve experiências antes desse componente curricular. Aqui as respostas são completamente diferentes das duas instituições, né, a primeira, a UEL, a maioria teve essas experiências no ensino médio, né, fora da instituição, enquanto que a Unir não teve, né, e aí a gente vê que surgem 3 subcategorias para pensar essa discussão, né, o gênero nas experiências do ensino básico, o gênero nas experiências do ensino superior e o gênero nas experiências no ambiente social. E aqui, como a gente pode ver, no ensino básico, apenas a UEL está presente, né, ou seja, ainda o que a gente pode observar é que na Unir, né, em Rondônia, essas discussões, elas não têm espaço no ensino médio, no ensino fundamental, e, porém, né, também, uma coisa bem interessante que a gente observou foi que os destaques, né, desses estudantes da UEL para pensar foi, essa discussão no ensino básico foi superficialidade, aleatoriedade e não especificidade da temática, ou seja, ainda muita dificuldade dos professores em trabalhar com essas questões. Né, em relação à segunda subcategoria, né, sobre já experiências no ensino superior, mas a gente pediu para eles colocarem antes do componente, mas a maioria destacou a própria disciplina, ou seja, não há outros componentes que tratam a temática, e aí a gente vê a importância da disciplina, né. A Unir, diferentemente, ela destacou outras questões, ela destacou outras aulas, né, alguns coletivos, grupos de estudos e pesquisas, e trabalhos desenvolvidos em escolas, coisas que não apareceu na Unir, na UEL. Então, assim, foram questões bem divergentes também. E na última subcategoria, né, a UEL, ela coloca alguns posicionamentos, que a última subcategoria vem pensar o ambiente social, que ali é composto pela família, igreja, né, amigos, né, conversas informais, e aí eles colocam mais posicionamentos contra e a favor sobre a temática. Muito sutil a fala deles para pensar isso. Já a Unir, ela já deixa mais escancarado um discurso machista, homofóbico, marcados por ideais religiosos. E aí a gente vê, assim, outra diferença muito grande, porque lá ainda se pensa muito essa discussão baseada na religião, e os discursos são bem machistas, né? Foi uma questão bem interessante que a gente viu. Ainda, né, nessa categoria, a outra questão, né, que foram 2 questões, que a gente propôs para eles responderem sobre o que significava o conceito de gênero, né, sobre o percentual, sobre pensar, saber o que correspondia o conceito de gênero e as discussões de gênero antes do componente, se eles sabiam o que significava, né. Aqui foi o inverso também. A Unir, apesar das dificuldades, falou que sim, a maioria sabia o conceito de gênero, e a UEL falou que a maioria traz que não, que eles não sabiam. Então, assim, há algumas divergências aí, né, nessas respostas. E aqui são 3 subcategorias que aparecem também, né, o gênero no contexto social e político, formas de ser, viver e sentir. Aqui aparece mais, assim, questões, né, para pensar os movimentos sociais, são algumas abordagens, assim, mais próximo mesmo do que significa esse conceito de gênero, né. São os contextos políticos, movimentos sociais, questionando e refletindo sobre a sociedade em que vivemos, formas de viver, sentir, e, assim, as 2 instituições trouxeram essas abordagens, né. Na segunda subcategoria, eles trazem o gênero como diferenças entre homens e mulheres,
né? A UEL, ela apenas indica essa diferença de forma muito direta, não discute muito, e a Uni, ela já complementa, né, dando subsídios para a gente pensar o que essa ideia de diferença representa. E aí a gente percebeu que eles trazem essa ideia pensando na diversidade e não como uma diferença excludente, mas é mais diferenças no sentido da diversidade mesmo. E daí a terceira subcategoria, né, o gênero do ponto de vista binário e biologizante, né, apesar de ter poucos, mas ainda foram muitos que trouxeram que participaram dessa subcategoria, né, que aí as duas instituições apresentaram relação binária e dualista, que coloca o sexo como definidor do gênero, né, havendo só duas possibilidades de ser, masculino ou feminino. Então, assim, há uma visão bem segregada do que é ser gênero, né, do que é o gênero na vida das pessoas. Aí a gente parte já para a categoria B, né, que é pensar as conexões entre gênero e formação docente, aproximações e distanciamentos, né? E aí a gente perguntou sobre as aprendizagens durante o componente, se modificaram ou não as concepções que eles tinham anteriores da disciplina, né? E aí a maioria, né, nas duas instituições, falam que sim, se modificaram, mas ainda alguns dizem que permaneceram, né? E aí a gente traz, né, duas subcategorias, né, que é a ampliação do conhecimento numa perspectiva teórico-conceitual, que isso foi essencial para a gente entender a relevância da disciplina na mudança desse conhecimento, né? E as duas, elas focalizaram nas aprendizagens proporcionadas por meio de uma base teórica, destacando e ampliando o conhecimento científico, e também teve uma conexão de contradição, né? Por mais que eles trouxeram essa ampliação do conhecimento, mas alguns, quando ia explicar esse conhecimento adquirido, traziam algumas concepções ainda baseadas na categoria anterior, né, de pensar essa visão do gênero ainda de uma forma muito simplista, né, ainda pensando só apenas o gênero feminino e masculino, no sentido de não pensar a diversidade dos modos de ser, de sentir, de viver na sociedade, né, e aí a gente coloca como uma conexão de contradição pertencente, né, a essa subcategoria, que é quase como um deslocar conceitual, né, você informa que aprendeu, mas aí quando você vai explicar, a gente percebe que você realmente não aprendeu, né, essas questões. E daí a segunda subcategoria, ela vem mais para pensar uma mudança de olhar, né, para as questões de gênero, revendo a sociedade e o respeito ao outro. Daí eles não destacaram tanto essa mudança teórico-conceitual, mas enfatizaram uma mudança na perspectiva de relação mesmo, se colocando no ambiente acadêmico ou no ambiente social, por meio da desconstrução de preconceitos, de estereótipos, né, que daí muitos informaram que mudou o olhar para a sociedade, de olhar o outro, sobre a empatia. Então, isso também é muito importante para a gente pensar sobre a relevância da disciplina na vida dessas pessoas, não apenas como estudantes, mas como seres humanos, né? E ainda, né, nessa categoria B, a gente também perguntou sobre... Não, continuando no caso, né, aqui no caso seria as que permaneceram, né, as subcategorias foram dos conhecimentos que se modificaram, aqui foram as subcategorias dos conhecimentos que se permaneceram, que a gente percebeu, né, que teve 16 participantes da UEL que relatam que esses conhecimentos permaneceram os mesmos, e 2 da Uni. E aí, as subcategorias que apareceram foram assim, né, carrega os mesmos princípios e as aproximações com a religiosidade, ou seja, a religião, ela ainda está muito presente, né, como resistência para pensar a discussão. E a segunda, né, foram aulas não significativas, conhecimentos não adquiridos, que alguns estudantes, né, trouxeram muito isso, colocaram em xeque essa questão das aulas não significativas, falando que não teve uma abordagem teórico-conceitual. Então, é uma questão muito importante para a gente rever algumas metodologias utilizadas nas aulas, né, algumas discussões, porque foram um número bem grande de estudantes, e na UEL foram os alunos que trouxeram essa discussão, a maioria era da mesma turma. Então, isso deixou a gente um pouco preocupado, né, de pensar, né, o que está acontecendo, que essa discussão não está chegando até eles. Ainda, né, nessa categoria B, né, aí a gente trouxe uma outra questão,
sobre se considerarem capazes de atuar, que é uma questão muito importante de se pensar, que a partir do momento que eu tenho essa formação, eu tenho que me considerar também capaz de atuar, né? Porque essa formação ela tem que me dar uma base significativa para me atuar em sala de aula para pensar as discussões de gênero. E aí, né, quem respondeu sim, como a gente percebe, né, a maioria disse que sim, e a minoria na UEL disse que não se considera capaz. E na primeira subcategoria, né, que aparece, do sim, que respondeu que se considera capaz, né, a gente traz como formação docente, oportunizando bases teóricas para a discussão de gênero, né, aqui, todos os estudantes da UEL que responderam sim se encaixaram nessa subcategoria, e metade ali na verdade, 100% da UNI e metade da UEL, que coloca a formação inicial como principal fonte de saber para dar base de uma atuação futura. Essa resposta, sim, foi essencial, né, foi muito importante para a gente entender como é importante essa formação, né, sobre as discussões de gênero no curso de pedagogia. E a segunda subcategoria, que só está os estudantes da UEL, né, que traz como as discussões de gênero para a desconstrução de preconceitos. Então, novamente, eles trazem muito essa questão para além da formação, né, para a vivência em sociedade, né, destacando sobre a importância do tema, assim como o cuidado que devemos ter ao abordá-lo, né, podemos utilizar certos discursos para olhares e ações punitivas, então eles colocam muito esse cuidado, né, quando você vai atuar, e tanto com os próprios colegas de trabalho, e principalmente com as crianças, com os pais, né, que tem que ter esse cuidado, esse olhar, para a gente não estar reproduzindo esses julgamentos, ação punitivas, para pensar discussões de gênero. E aí, a gente traz ainda, né, nessa mesma subcategoria, nessa mesma questão de pensar, né, a temática, mais duas subcategorias, né, que eles ainda colocam, né, que o tema pouco abordado em busca de novos aprofundamentos. Aqui eu tenho que arrumar, não é do sim, é do não, tá, gente? E daí a gente observa que o que apareceu, né, que as discussões não foram aprofundadas ou discutidas o suficiente na disciplina, ou seja, essas são algumas das dificuldades que eles encontram para abordar o tema, ou seja, por que eles não se consideram capazes de atuar. E o segundo ponto que muito se destacou foi demonstrar suas responsabilidades para com essa aprendizagem, ou seja, eles não colocaram apenas como culpa da disciplina em si, mas também que eles, às vezes, não se dedicavam o suficiente. Então, foi interessante que apareceu essas duas questões, né, que eles precisam tanto aperfeiçoar por si mesmos, mas também a disciplina precisa melhorar alguns apontamentos, né. E outra questão, né, que apareceu foi a questão do tema ser muito polêmico e complexo, e eles ainda sentem medo de abordar, né, principalmente por enfrentamentos dos pais, né, da própria direção. Alguns relatam algumas experiências que tiveram quando tenta abordar o tema, e daí já sente uma resistência da própria escola. Então, assim, foram algumas questões, né, foram poucos, como a gente pode perceber, mas apareceram algumas, principalmente aqui na UEL, sobre essa questão ser um tema ainda muito polêmico. E aí a gente chega na categoria C, né, que é o gênero em nosso ser, pensando a prática pedagógica e a vivência em sociedade. Né, aqui a gente traz duas questões, né, questões sobre a importância e as contribuições das discussões de gênero, que as duas questões a gente coloca, né, na sua opinião, houve alguma contribuição desse componente curricular para a formação acadêmica, profissional e social, isso na concepção deles, né, e a segunda questão, na sua opinião, é importante ter as discussões de gênero, de gênero na formação em pedagogia? Então, isso foi importante para a gente entender o que eles pensam sobre isso, né, e as respostas foram muito gratificantes, né, que a maioria, tanto na primeira como na segunda, responde que sim, sobre essa importância, né, da discussão estar presente no currículo, estar presente nessa formação, justamente para eles não se encontrarem depois na atuação futura com essa dificuldade em atuar com a temática, né, porque a disciplina, o componente curricular, ele dá uma base, né, ele precisa dar uma base fortificada para essa formação. E aí a gente, né, para essa questão, surgem algumas categorias, né, categorias do sim, né, atuação em sala de aula, o gênero como parte da escola, foi a primeira categoria do sim. Aqui a gente, para a primeira questão, né,
a gente percebe que a UEL e a Uni, ele tem aproximações sobre os percentuais, né, tanto na primeira como na segunda questão, e eles focalizam a prática pedagógica, a atuação no ambiente escolar, né, demonstrando que as temáticas de gênero estão não apenas inseridas nesse ambiente, mas fazem parte das suas existências, né, dos modos de ser, pensar e agir. Então, assim, estão entrelaçados com tudo que acontece na escola. Né, a segunda supercategoria, né, a vida em sociedade, pensando para além da prática pedagógica, né, e a gente vê se destacar 2 pontos, né, principais, que sobre a questão da maior influência, frequência, as influências desses estudos na vivência em sociedade, né, e o segundo ponto sobre a importância de se ter essa temática de gênero no curso de pedagogia. Então, na segunda questão, eles focalizam mais sobre como essas temáticas estão envolvidas na sociedade e como é importante ter nessa discussão no curso. E para quem respondeu não, também apareceu algumas subcategorias, né, que trouxeram alguns pontos interessantes, né, apesar de terem sido poucos, né, que responderam não. A categoria que se destaca, né, sem aprofundamento, sem mudanças de conceitos e opiniões. E daí a gente já viu anterior que há algumas resistências, né, para essa formação. E aí eles destacam algumas lacunas formativas, destaque de perspectivas conservadoras, principalmente vinculada à religiosidade. Então, isso ficou fortemente marcado nas respostas que não aceitam a discussão de gênero. E aqui, agora a gente já parte para a categoria D, né, entre a crítica e a naturalização, refletindo sobre as mulheres na pedagogia. Aqui não tem o quadro de percentual, porque foi uma pergunta aberta, né, que a gente questionou como os estudantes concebem esse fato de ter tantas mulheres no curso de pedagogia. A gente procurou entender o que eles consideravam, né, como ponto que caracteriza essa feminização do magistério, né, e as subcategorias que apareceram foram, né, pedagogia para mulheres, né, consequências de uma sociedade machista e patriarcal. Essa subcategoria, ela vem, né, como crítica, né, de pensar, por exemplo, 52% da UEL e 40% da UNIR, né, concebem que a profissão docente está intimamente ligada a uma ideia estereotipada de um cuidado da criança relacionada à maternidade. Aqui eles colocam de uma visão crítica mesmo, eles criticam essa posição da sociedade, eles problematizam a imposição da sociedade em querer que apenas as mulheres exerçam essa profissão e destacam questões como olhares negativos na hora do banho e a baixa remuneração. Essa questão do olhar negativo na hora do banho é quando elas colocam que os homens atuando na educação infantil, principalmente, né? Então, foram algumas críticas que esses estudantes apontaram, né? Aí, a outra subcategoria que apareceu foi a questão da naturalização das relações, maternidade como quesito para ser boa professora. E aqui, eles até colocam algumas visões críticas, porém, quando vão justificar, eles retomam a ideia da naturalização, relacionando as questões como emoção, instinto maternal, cuidado, sempre ligado à figura do feminino. E a maioria desses respondentes, né, pertencentes a essa subcategoria, relacionou ações do cuidado e a possibilidade de maternidade, enfatizando a existência de um dom, de um instinto maternal, que está presente apenas na mulher. Então, assim, é uma coisa muito forte que apareceu nessa questão. Além da feminização do magistério e a inferiorização da mulher, sendo destinada a ela essa profissão, né, por ter menor valor intelectual, financeiro, sendo considerado um complemento da vida doméstica, ou seja, nem é uma profissão em si, não é considerado, mas é um complemento. Se ela atua assim em casa, então ela vai fazer esse complemento na escola, cuidando dos filhos de outras pessoas, né. E aqui a gente chega na última categoria, né, que é a categoria E, né, que é a formação docente e a transformação social, caminhos que se cruzam, né? Essa última categoria, ela é bem interessante, que a gente quis destacar apenas as falas das docentes. Nas outras, a gente traz também como complemento a fala das docentes, mas a gente quis focalizar os discentes, né, as respostas dos discentes. E aqui a gente trouxe apenas das docentes, e
Aí a gente coloca como pergunta, né, para elas, quando a gente fez, né, a possibilidade de transformação social a partir desse componente curricular, e assim, foram unânime, todas responderam, tanto daqui como da Unir, que há muitas possibilidades, e esse componente curricular, ele vem como elemento essencial na formação, e as respostas, assim, são incríveis, eu deixei até essa parte, ela ficou um pouco grande, que eu deixei bem corrido mesmo, assim, as respostas, porque elas são bem interessantes da gente pensar. E o primeiro ponto que se destacou, né, que elas colocam que apenas a disciplina, ela não dá conta, né, da especificidade da discussão, por conta das variadas temáticas que também tem que contemplar essa disciplina. Essa resposta apareceu principalmente nas professoras, né, da UEL. O segundo ponto, que traz a abordagem das duas instituições, é o fato que, ao mesmo tempo que é importante o componente específico, as temáticas de gênero, elas não podem se restringir a ele, né? Pois essa temática, ela transita também por outras relações, por outras disciplinas, por outras áreas de conhecimentos. Então, elas têm que estar presentes também em outros ambientes, né? E o terceiro ponto é que essa disciplina, esse componente, essa discussão, ela tem uma potência, né, que uma formação bem sistematizada, comprometida, tem a capacidade de incentivar uma nova visão de mundo, né. As docentes demonstram que, principalmente no curso de pedagogia, as meninas, elas falam as meninas porque, tanto aqui como lá, a maioria são mulheres, né, presentes no curso, elas entram em contato com a temática e elas começam a questionar as próprias existências, né, os lugares e costumes que a sociedade tem demarcado para elas. Então, assim, nas duas instituições, isso ficou fortemente marcado, esse questionamento de si, né, a partir do momento que eu tenho contato com a discussão, eu começo a questionar a minha própria existência, né, o próprio lugar que eu tenho na sociedade, que a sociedade tem demarcado para mim. Então, isso ficou muito visível na fala das duas instituições. E aqui a gente chega, né, nas considerações finais, eu vou falando e assim, esse trabalho, ele foi muito importante para mim, assim, foi um crescimento, assim, fundamental, porque eu trabalhei com duas instituições que eu gosto muito, né, que eu tive contato, crescimento profissional, e assim, querendo ou não, a gente acaba se envolvendo com a discussão de uma forma muito pessoal também, mas sem deixar essa especificidade do conhecimento científico, do conhecimento teórico, que a gente tem que ter essa visão crítica, né? E aí eu coloquei alguns pontos, né, para pensar as considerações finais, que não quer dizer que é um fim, mas é para pensar algumas outras questões, né? Foi possível constatar que o componente curricular, ele desempenha importante papel nessa formação, pois os estudantes chegam à universidade com conhecimentos precários sobre o tema. A grande diferença que a gente percebe nas duas instituições foi que o componente curricular específico e obrigatório nas questões de gênero, previsto principalmente na Unir, né, tem um potencial de aprendizagem mais direcionada, ao invés de tratá-la apenas em um contexto de diversidades, colocando apenas como um tema dentro de uma imensidão de outras temáticas. Então, assim, o componente específico e obrigatório, ele é essencial. E a gente viu nas respostas, até na própria argumentação que os discentes traziam, como que ele é importante, como que ele traz um diferencial para eles entenderem esse significado da discussão de gênero. Mas tê-la apenas no componente também, sem aprofundamentos futuros, sem a participação em eventos, debates, grupos de estudos, discussões em outros componentes, pouco ajuda. Então, assim, fica ainda pouco só no componente. Né? A formação docente, ela não se restringe no ambiente da sala de aula, ela é um movimento e se complementa com outras experiências. Né? Todo esse desenvolvimento, nada tem efeito também se não assumirmos uma postura transformadora, comprometedora com essa formação, que é uma coisa que a gente bate muito aqui no grupo, né? Não adianta eu ficar estudando se eu não assumo essa postura. Então, assim, esse é um ponto também que ficou muito claro. E aí surgem também outros questionamentos, né, por meio dessa discussão, dessa pesquisa, né? Ao final dessa formação, a segurança de atuar com a temática de gênero terá se fortalecido? Né? A gente se perguntou, depois que esses alunos terminarem, que eles estão no segundo ano, ainda tem uma caminhada pela frente, né? A partir dos estudos em outros componentes curriculares, as dúvidas e lacunas que alguns estudantes tiveram foram esclarecidas, né? Será que os outros docentes têm a compreensão da obrigatoriedade da temática na formação?
assim como sua relevância para uma atuação futura nas escolas repletas de diversidades, né? Tendo sido destacado por meio das diretrizes curriculares das licenciaturas, que é uma coisa que eu trago lá no capítulo dos projetos dos PPPs, né, que todo curso de licenciatura ele tem que contemplar a formação para pensar as temáticas de gênero. Outros cursos eles têm contemplado essa formação? É uma coisa interessante se pensar, né? Ou será que apenas o curso de pedagogia também enfrenta essa resistência, né, conforme a gente viu na sessão do capítulo 3, né? E aí, infelizmente, esses questionamentos não puderam ser abordados, né? Mas são importantes questões que precisam ser investigadas em momentos futuros por outros olhares e mentes curiosas, né, que tentam elucidar formas de tornar o currículo acadêmico mais diverso, plural, né? A cada investigação, contribuição veemente para o fortalecimento do tema, para uma melhoria na qualidade desse ensino, e não apenas sob uma perspectiva, mas por meio de uma análise que visou olhar para o currículo do curso, para as vozes dos estudantes e das professoras, né, das docentes. Assim, se de nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e nas mulheres, e na criação de um mundo em que seja menos difícil de amar. Então, é assim que eu termino, né, com esse parágrafo, eu termino a minha dissertação, e é isso, né, aqui eu trago algumas referências, e alguns agradecimentos, né, que principalmente pela CAPES, que eu estou recebendo a bolsa, a UEL e a UNIR, né, o PPEDU, que trouxe aprendizagens muito significativas, o nosso grupo de pesquisa, que está aí, né, de vento em popa, que está ajudando muito nas discussões, e o grupo Currículo, Formação e Trabalho Docente. Muito obrigada, gente. Obrigada, Adriele. Eu fico assim, muito realizada ao ouvir a Adriele falar da pesquisa realizada, porque a gente percebe que não é apenas uma pesquisa, né? Ela é um valor de pertencimento que ela tem, e isso fica muito claro na militância que ela faz, na proposta, eu me sinto muito grata em poder orientar tanto o Martinho quanto a Adriele, né? Esse compromisso, essa seriedade, isso me encanta, e eu acho que é isso que faz a gente não desistir enquanto professora, quanto pesquisadora, nesse contexto atual que estamos vivenciando.